Editorial. Vou falar um pouco desta família laboriosa, querida, significativa para o nosso estado, que é a família Tradi. Ela começa propriamente a escrever uma nova história a partir do libanês Asaf Tradi, que tinha uma lojinha na cidade de Aquidauana. E foi lá que ele, diante da vida sofrida de comerciante, de mascate, se conscientizou que a vida de seus filhos seria melhor. E como vinham de um país mais adiantado que o nosso, o Líbano, se conscientizou que daria a todos a oportunidade de mudar de vida através do estudo. E foi assim que o seu filho Nelson Tradi foi estudar, ausentando-se da família, enfrentando dificuldades como a ausência do seio familiar, se torna advogado, militante estudantil e um ferrenho defensor da liberdade individual, que irá penalizá-lo no futuro, já casado com a professora Terezinha, porque o Brasil cai na longa negritude das noites onde a liberdade individual é aprisionada pelo golpe militar, instalando-se a ditadura em nosso país. Naquele ambiente de aprisionamento da liberdade, onde era proibido inclusive a opinião do advogado, que não se curvava diante da violência constitucional instalada em nosso país, Nelson Tradi é preso e amarga no cárcere a falta de liberdade que ele tanto acreditou e defendeu, mas não desiste de lutar por ela. E foi assim que nasceu o seu memorável habeas corpus, escrito à mão e num papel de pão, até que ele consegue sair do cárcere para recomeçar a vida, e naquele ambiente de constrangimento pessoal, ele vê pela primeira vez o seu filho nascido há 6 meses atrás, quando ele ainda estava preso por defender a liberdade do povo brasileiro. E é assim, nesse ambiente de muita emoção, que o advogado Nelson Tradi pega no colo pela primeira vez o filho caçula, o nosso querido, também advogado, doutor Marcos Tradi, que na sua ausência, marcado pelos sofrimentos do pai e as ricas histórias que lhe foram passadas, ele também vai estudar, torna-se advogado, um dos melhores tribunos do nosso Tribunal do Júri, escudado no exemplo familiar, cujo pai durante toda a vida jamais titubeou em ser um ferrenho defensor das liberdades individuais. Nelson Tradi, aliás, doutor Nelson Tradi, modelo de advogado, de homem público, figura inatacável, pela sua luta, mais ainda por ter sido um homem que sofreu na busca desta liberdade que hoje todos nós desfrutamos, justamente nos chamados anos de chumbo,
quando as baionetas e os coturnos e os generais ditavam as leis. Nelson Trade lutou por uma Constituição, foi secretário de governo no governo Pedro Pedrocian, deputado estadual e deputado federal. Atacar o seu filho porque nasceu num lar padrão ideal que todos queríamos ter nascido é atacar a nossa história. É menosprezar as nossas grandes figuras. É fazer pouco daqueles que construíram esta sociedade. E é muito triste vermos isso. Mais triste ainda, vermos pessoas de fora, forasteiros como nós, na busca de um lugar, de uma oportunidade, encontrar defeitos que não existem, porque a história escreveu que a vida se faz com coragem e decisão, como nossos grandes vultos fizeram. Como dizia Benjamin Franklin, não construiremos riqueza se destruirmos os ricos. Isso mostra que os que criticam hoje, o doutor, o advogado, o homem público Nelson Trade, não sabem o caminho das grandes realizações. Bom dia.